Hello, me Tainande. Olá, pessoal. Oi, everybody. Pessoal, que saudade de vocês, que saudade de filmar, quietinha, tranquila, sem muita inquietação. Também tenho que fazer vídeos interessantes na rua, nas ruas, né? Como sempre, mostrando as belezas desse país e dos lugares por onde eu for, por onde eu andar, por onde eu caminhar, para dividir e compartilhar com vocês. Pro vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, mulheres, homens, pessoas queridas do meu Brasil e do mundo, que podem estar me ouvindo em qualquer lugar desse mundo, que agora eu tô com um vasto número de pessoas no canal, que eu só tenho verdadeiramente, como sempre, a agradecer a Deus e a vocês, tá? Pela participação, interação de sempre, o carinho, a consideração, principalmente vocês aí que não me conhecem. Vocês que não sabem ainda um terço da minha trajetória de vida, da minha história, da minha jornada. E eu hei de falar a cada vídeo um pouquinho, ou fazer alguns registros, né, para constar aqui para vocês, para postar e externar as verdades vividas por mim nessa terra estrangeira. Na verdade, as verdades, as histórias vividas, vivenciadas por mim no Brasil e no mundo, por onde eu já passei, por onde eu ainda hei de passar, que nem eu sei, mas Deus já sabe, já projetou e programou tudo para minha vida, assim como Ele faz, projetou e fará realizar na vida de vocês também, tá? Mas vamos deixar de mais delongas. O meu interesse é falar com vocês sobre o tema da inteligência emocional, gente. É um tema que é muito comum ser discutido na área da psicologia, porque é uma área de estudo, né, sobre a nossa capacidade mental de desenvolver as coisas, de nos concentrar nessas coisas e aderir ou sobreviver, se sobressair aos desafios que essas coisas nos impõem. Então, tem muitas formas de descrever a nossa inteligência emocional. Eu acredito que muitos de nós tenhamos esse dom, ou sejamos dotados dessa possibilidade, né? Da faceta de se sobressair de problemas que nos aprisionam para uma vida profissional, uma vida sentimental, uma vida familiar, uma vida maternal, de mãe com filhos, de irmãos, enfim, de uma forma geral. E eu, assim como muitos de vocês, não sou diferente, não estou isenta de passar por altos e baixos e de viver situações inesperadas e de me sobressair ou de sobreviver a elas, tá? E a vida aqui na Europa me traz uma série de desafios constantes. E dentre esses desafios está a boa dosagem, na verdade, né? Não é super dosagem, a boa dosagem, a medida certa ou exata para administrar esses problemas, para administrar as diferenças, as sensações de perdas, de solidão, de esquecimento, de distanciamento, às vezes até que nos causa frustrações, frustrações pessoais, frustrações também no âmbito profissional, porque é bem verdade que a gente às vezes sai da nossa nação, da nossa terra, como o Brasil, por exemplo, que é uma terra gigante e linda também, né, por natureza, e a gente, ele, o nosso país, a nossa história, a nossa trajetória de vida não saiu de nós. As realidades vividas, doídas ou não, que nós vivenciamos, passamos por elas, às vezes a gente não consegue deixá-las para trás. Às vezes a gente não consegue se desvencilhar delas ou se libertar daquelas coisas que parecem simples aos olhos de quem não viveu ainda aquilo, não passou por aquilo, e a gente que está passando o que já passou, a gente às vezes se acha até incapaz, a gente desconhece a força que a gente tem que vem de Deus, como eu costumo dizer e frisar sempre, né? E a gente não se acha capaz de vencer, de sobreviver, de se sobressair a essas dificuldades ou a esses desafios. E eles são constantes. Não tem um dia que seja nem mais nem menos, ou melhor ou pior. Tem sempre algo novo para se aprender e para se fazer, tanto aqui fora como aí para quem está ainda no Brasil, ou para
quem esteja, quem quer que seja, em qualquer lugar desse mundo, tá? Eu costumo dizer sempre que nós somos eternos aprendizes nessa vida. A gente está aqui para isso. E não é para ter medo nem ter vergonha, embora eu também frise sempre com convicção e conhecimento de causa que o medo faz parte da história. Porque o medo ele pode limitar e pode impulsionar, tá? Então não é para também não querer ter. Se não tivesse, assim, se nós não tivéssemos, talvez seria ótimo, né? Talvez pudesse ser excelente. Mas ele tanto atrapalha como muitas das vezes também pode nos ajudar. E eu não sou assim um tipo de exemplo, de espelho para ninguém com relação à inteligência emocional, porque justamente eu sou muito sentimentalista, muito emotiva, muito sensível, sabe? Muito sincera no meu viver, no meu ser, no meu sentir, no meu mostrar. Eu não consigo disfarçar quando eu estou bem, quando eu não estou bem, entendeu? Eu não consigo administrar bem essa parte da, da ciência ou da psicologia de cada um de nós sobre o tema da inteligência emocional. Eu não sei fingir, entende? Às vezes eu até me supero e supero as minhas expectativas com relação a ocasiões ou a vivências, né, a situações, experiências de vida pelas quais eu já passei e consegui vencê-las. E às vezes eu procuro dentro de mim justificar e querer ver a razão pela qual eu consegui vencer aquela determinada situação ou aquele determinado obstáculo. E eu também me sinto movida a desafios. Quando eu encontro algo que parece difícil aos meus olhos, ou aos olhos de quem está à minha volta, ao meu redor, quem está próximo de mim, as pessoas parecem que elas conseguem impulsionar o que há de mais guardado ou escondido dentro de mim mesma, que às vezes até eu desconheço, como eu costumo dizer sempre, e através da dúvida, através da incerteza, através da falta de confiança de determinadas pessoas, eu consigo me superar e ir muito mais além e fazer muito mais do que o que eu possa ter planejado, sonhado, idealizado, enfim. E para mim não é uma coisa assim tão simples e fácil de falar. E eu acredito que, igual a mim, existem muitos como vocês que vão estar me ouvindo depois, vão assistir esse vídeo provavelmente em algum lugar desse mundo, tá? Desse planeta Terra. Pode ser no Brasil, em qualquer país do mundo. E vocês podem concordar comigo também ou não. E vocês podem também se. Como eu posso. Não é se espelhar, vocês podem se identificar, não é? Com o que eu estou dizendo agora. Porque às vezes a gente leva uma vida sendo infeliz para mostrar uma falsa felicidade, uma falsa ideologia de vida, de acordo com o que as pessoas esperam da gente, com as perspectivas ou expectativas que elas criam ao nosso respeito. E a gente não quer decepcionar as pessoas, a gente não quer sair daquela zona de conforto, daquela situação, por medo do que as pessoas possam pensar. Olha aí onde entra o medo, né? Nesse caso, ele atrapalha, tá? E aí a gente se prende e se priva de viver. E aí a gente também não cria coragem de dar o primeiro passo, de dar aquele pontapé inicial para seguir adiante, seguir em frente, porque a gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui à toa, de verdade. Muitas das vezes a gente perde muito tempo na vida, chega até a perder a própria vida em vão, né? Em virtude de outros, em virtude de coisas banais, coisas que não valem a pena e que não valem o sacrifício da nossa vida que é bela, que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, tá? E eu não estou aqui ilesa de passar por situações difíceis de aprendizagem na vida, de passar por situações difíceis de convivência, né? Convivência de uma forma geral e de adaptação ainda, por mais que eu já tenha um certo tempo aqui, que não é muito aos meus olhos, mas tem sido já o suficiente para eu saber ir e vir,
para eu saber conduzir algumas coisas para minha vida pessoal, profissional e de aprendizagem também, em termos de profissão também, né, que eu estou sempre tentando buscar aprender, me aprimorar e melhorar em algumas coisas, alguns aspectos. Mas não pensem vocês que porque eu sou um pouco desinibida ou quase totalmente, que eu estou livre de enfrentar as barreiras, essas que aparecem constantemente nas nossas vidas. Comigo não é tão diferente assim, tá? E eu estou sempre sendo pega de alguma forma, eu creio, que de surpresa, porque tem coisas que eu já passei que eu não planejei e que eu nem, na verdade, imaginei que iria passar. E mesmo assim eu estou aqui, ó, como uma prova viva de que o que Deus planeja para a vida da gente não tem obra nenhuma, nem inimigo algum que tenha força ou poder para destruir. Eles até tentam, né? Claro, porque eles são usados ou enviados exclusivamente para isso, mas eles não conseguem. E não é para ser menos com vocês que estão aí me ouvindo ou que vão me ouvir depois, tá? Toda prova tem um tempo determinado de duração, ou tem começo, meio e fim, tudo, na verdade, na vida, né? Então, se você está passando por uma situação que parece aos seus olhos im- impossível de ser superada, de você se sobressair a ela, não se sinta incapaz de vencê-la, por mais que você dê tamanho, grandiosidade a essas coisas, que um, a gente tem um costume, na verdade, um hábito de supervalorizar o que é mais difícil. A gente tem esse hábito, eu acho que até por uma questão de comodidade, de se acomodar, de não ter coragem de seguir, de dar o passo principal para ir rumo ao que está nos esperando, a nossa espera reservado para nós. E comigo também não é que tenha sido tudo tão pleno, tão perfeito, tão maravilhoso, que eu não tenha passado por essas etapas, né, de sobrevivência e de sobressair das situações, seja elas quais forem. Eu passei, passo e provavelmente passarei ainda por muitas etapas, espero em Deus, né? E eu acho que, para mim, o que me move, o que me motiva é essa sede de vencer, sabe? Como eu digo, e costumo refletir em cima disso, né? Eu estou sempre tocando nessa tecla. É um desafio constante, a vida na Europa, a vida fora do Brasil, a vida no próprio Brasil. A gente é movido a desafios, sim. A gente não tem que ter medo nem se sentir incapaz de fazer as coisas acontecerem. A gente não está aqui por acaso. Existe um motivo, existe uma razão específica. Muitas das vezes a gente não sabe, a gente desconhece, claro, porque há alguns anos atrás eu poderia me imaginar numa vida fora do Brasil por uma questão de sonho, de desejo pessoal meu. Mas no fundo do meu coração, pelas condições em que eu vivia, pelos recursos que eu nem tinha, eu não imaginei ou não podia imaginar que aquela vontade, aquele desejo iria se concretizar da forma como se concretizou. Não que eu não acreditasse em Deus, nas promessas de Deus, nos sonhos que Ele sonhou para mim antes mesmo dos meus próprios sonhos. Tudo que a gente vive, na grande maioria das vezes, é o que Deus projetou para a vida da gente. Tem coisas que a gente passa e a gente nem quer passar e nem acredita que Deus está permitindo a gente passar por essas determinadas coisas. Mas até essas determinadas coisas que às vezes entristecem nossos corações, afligem nossas almas, né? Nosso ser, elas têm um porquê e um propósito de Deus no meio disso. Mas você vai dizer, se Deus é bom, que Deus é bom, sim, Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. E isso está na própria palavra dele. Por que que ele vai permitir que coisas que entristecem nossas almas, nossos corações, aconteçam conosco? Talvez, mesmo sem eu ter o bom entendimento das coisas, ou de quase nada ainda, é por essa razão que Deus permite que aconteça, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa aprender com a dor.
Na palavra de Deus diz na própria palavra que aquele que não vier por amor virá pela dor. E como é que a gente sabe distinguir isso? Por exemplo, quando você está no bem bom da vida, num momento assim de fartura, num momento agraciado de muitas bênçãos, muitas conquistas, muitas vitórias, muitas realizações, você consegue ainda agradecer a Deus, você consegue dizer para Ele, obrigada, Deus, por tudo. Talvez eu nem mereça, ou sinceramente falando, eu não mereço, mas te agradeço, não é? A tua generosidade, a tua benevolência, a tua misericórdia para comigo. Eu não sou merecedora, mas o Senhor tem dado além do que o que eu pedi. Tem me dado até mais do que o que eu acho que mereço, se é que eu mereço alguma coisa, porque Ele nos concede tudo pela bondade, pela virtude, pela grandiosidade que Ele é, que Ele representa. Não pelo nosso merecimento, porque cá entre nós a gente não faz esforço algum para merecer coisa nenhuma, não é? Mas Deus é Pai, e Deus é Pai e não é padrasto. Então, Ele faz além da nossa vontade, além do que a gente deseja. Podem acreditar nisso, tá? E no meio das tempestades, no meio das dificuldades, no meio das dores, a gente busca mais a Deus. Geralmente, quando a gente está na parte boa da vida, na parte do ganho, do lucro, a gente até agradece, muitas das vezes. Alguns que não são tão egoístas, não é? Mas na grande maioria das vezes a gente está tão bem que a gente se acha super capaz, super potente e esquece mesmo de Deus. E esquece de reverenciar, de engrandecer o nome dele e de colocar ele acima de tudo e de todas essas coisas que a gente tem conquistado e de priorizar ele nas nossas vidas, antes de priorizar os sonhos, os projetos, os desejos, o relacionamento, o casamento, a família, os filhos, enfim. A gente tem que ter ele sempre, constantemente presente e provar para ele, não é para mim, não é para você que está me ouvindo e vai ver esse vídeo depois ou agora. É para Deus, mostrar para ele o reconhecimento, né? A forma que a gente tem de agradecer e reconhecer a presença dele constante nas nossas vidas em tudo, até na topada que a gente levou, mas não quebrou o dedo, só levou uma topada. Arrancou o pedaço da unha, ou até ralou o dedão do pé, mas não quebrou o dedo, não fraturou o pé, enfim. São conceitos assim assim, muito profundos para a gente reconhecer e valorizar o que Deus é na vida de cada um de nós, o que Ele representa, independente de religião, de classe social, de nacionalidade, de profissionalismo, de qualquer coisa que vocês possam imaginar, de diploma, enfim, Deus é Deus. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continuará sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, na grande maioria das vezes, a gente realmente só procura Deus ou só reconhece o valor que ele tem, a importância que ele representa para a vida da gente, quando a gente passa pelo momento da tribulação, da dificuldade, da angústia, da dor, da decepção, da desonra, da vergonha, não é? Da traição. Então, é bom que a gente tenha essa concepção de ter essa comunhão com Deus, independente, como eu falei, da religiosidade de quem quer que seja, de cada um de nós, da fé, da crença, seja lá do que for, da igreja que você frequenta ou não, do tipo de pessoa que você se julga ser, ou que você acha que é, e, enfim, acho que vocês me entendem, não é? E nessa minha caminhada da vida, nessa longa caminhada, né? Quase com 51 anos, já está perto. Mas eu não sei tudo. Eu estou sempre realmente em aprendizagem. Eu sou um eterno aprendiz. Constantemente estou aprendendo algo novo e diferente. E é diário. As lutas, os desafios, as barreiras, os obstáculos. Ó, eu só estou citando os pontos negativos, mas que desse ponto negativo, dessas negatividades, eu tiro algo bom, positivo, o quê? O entusiasmo para não parar, a dedicação, o interesse de aprender, a insistência e persistência, a fé, a coragem. Gente, não é brincadeira não. Eu vou fazer vídeos posteriores a este,
porque eu tenho muita coisa para contar, para dividir com vocês, para compartilhar e para encorajar vocês, minha gente. Podem acreditar. Eu não estou saindo do nada nem de lugar nenhum para estar aqui agora fazendo esse vídeo para vocês, não. Podem ter certeza. Tem processos para serem vividos e vencidos ainda, que nem eu sei e que nem vocês aí sabem, mas que vocês saberão e mais tarde também entenderão, porque nem tudo a gente consegue entender agora. Nesse momento que a gente encara as coisas assim, a olho nu, que a gente imagina que a gente não merecia, que a gente não precisava, ou que a gente não precisa passar por isso, que a gente não quer. Mexe com o ego, mexe com a vaidade, mexe com o sentimento de poder, ou de aquisição, ou de proteção que a gente suponha, que a gente supõe que a gente tenha dos outros. Mas a proteção vem realmente de Deus. O poder é de Deus. A força vem de Deus. A coragem é Ele que nos dá. Tudo pertence a Deus nessa vida. Eu, vocês, qualquer um de nós, tudo aqui nessa terra. A terra em si, tudo foi criado por Ele, né? Então nós somos criaturas do Criador. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E verdadeiramente nós não estamos aqui por acaso. E eu vou me aprofundar mais nesse tema da inteligência emocional, tá, gente? Porque isso abrange uma série de fatores. Você tem que se dispor a ceder, a perder, para poder ganhar, para ter, entende? É meio complexo, porque a gente é egoísta por natureza. A gente quer só ganhar. A verdade é essa. A gente pode até dizer que aceita as perdas, mas a gente nunca vai estar preparado para elas. Verdadeiramente, não. Só que ter a inteligência emocional é saber equilibrar esse sentimento de medo, de angústia, de incerteza, de insegurança, né? Ter inteligência emocional é segurar a língua para não falar tudo ao mesmo tempo, de dar voz e poder ao outro para criar, gerar um conflito ou um combate com você e talvez conseguir lhe vencer pelas suas fraquezas, porque quando você fala tudo ou quase tudo ou fala muito, e eu já pequei muito por isso, viu? Pequei e peco ainda. Quando você faz essas coisas, você simplesmente está dando armas ao seu inimigo. Realmente não é fácil conter, controlar nossas emoções. Principalmente quando a gente é movido por elas. Principalmente quando a gente é temperamental, sentimental, explosivo. É difícil, mas ser difícil é normal e aceitável. Só não é impossível, porque o que é impossível eu não consigo conter, não consigo fazer, mas Deus faz tudo, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Eu vou vir com muita novidade para vocês e eu espero que vocês continuem aqui comigo, assim como Deus continuará conosco sempre. Amém? Beijo grande e muito especial e muito carinhoso no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!